para que eu possa dar liberdade ao Espírito e sobre vocês, para que vocês possam ouvir aquilo que Deus quer falar individualmente. Amém? Não ficar nervosa é meio complicado, né? Mas amém. Vamos lá. O texto base que Deus tocou no meu coração está em Gênesis, texto muito conhecido, capítulo 15. Eu vou ler ele em partes, tá? Não é o capítulo 15 todo, é só até o versículo 5, e eu vou lendo em partes. No capítulo 15, eu não sei se vai passar ali, não sei se vai ser a mesma tradução, tá? Não vai passar? Então, beleza. Capítulo 15, no versículo 1, primeiro eu vou colocar o título, tá? Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. O tema que eu posso dizer para essa pregação diz assim: não deixe com que as circunstâncias ofusquem a promessa de Deus em sua vida. E ofuscar é ocultar, encobrir, obscurecer. Aqui, Deus dá uma promessa a Abrão, né? Aqui ele ainda não era Abraão, aqui ele ainda era Abrão. Assim como nós recebemos promessas diárias de Deus. E como bom Abrão, toda promessa que vem de Deus, nós trazemos a nossa situação fática e questionamos a Deus. Calma aí, o Senhor está falando isso para mim? Mas olha a minha situação. Nós diariamente fazemos isso a Deus. Colocamos à prova a promessa que Deus declarou sobre a nossa vida. E aqui, essa atitude de Abraão, eu coloquei 3 pontos aqui que geram essa atitude de Abraão. Quando ele fala para Deus: Senhor, mas olha a minha situação, eu não tenho filhos. A primeira atitude de Abraão gerou incredulidade. O que significa incredulidade? Descrença. E uma palavra mais forte ainda: ateísmo. Como nós muitas vezes temos tido atitudes de pessoas ateias. Você não tem acreditado. A partir do momento que você contesta ou não acredita naquilo que Deus está te falando, você está sendo uma pessoa que não crê em Deus, né? É como uma pessoa, você fala: e essa pessoa, se fala que é dia, você olha para não ver se é noite. Aquela pessoa o quê? Você não acredita naquela pessoa. E essa atitude, em primeiro lugar, de Abraão, gerou o quê? Incredulidade. No primeiro ponto, Abraão foi incrédulo diante daquilo que Deus falou para ele. Segundo ponto, a inconstância. E como nós somos inconstantes, né? Nós tivemos aqui um louvor que, se parasse o culto aqui, nós já saímos arrebatados pelo Senhor, né? Então tem dias que nós estamos, qualquer pessoa que chega do nosso lado, olha, estou até arrepiado, você está contando, né? Está subindo tudo aqui. Só que tem dia que não sei se é bem assim, se Deus existe, não, é só chuva, é só céu de bronze, é só luta, é só dificuldade. Então nós temos uma vida inconstante. Abrão, se você for ver no versículo anterior, ele tinha acabado de vencer uma guerra, ou seja, era para ele crer ou não crer. Ele estava com um gostinho da vitória ali, tinha acabado de vencer e Deus prometendo o milagre que ele tanto sonhava. Porque aqui, quando Deus falou com ele não falou direto o filho. Ele falou assim: será de sobremodo grande. Só que existia um sonho dentro do coração de Abraão. E este sonho era ter um filho que ele não tinha ainda. Então ele colocou: Senhor, eu posso ser de sobremodo grande, mas a minha situação. Então a incredulidade, a inconstância, se você for ler no versículo posterior, fez Abrão gerar Isaac, procurar atalhos. A nossa inconstância faz a gente procurar atalhos, a gente não esperar o que é melhor de Deus. E para toda semeadura existe uma colheita. Então, aqui nós temos um segundo ponto:
A inconstância, meus irmãos, nós temos que ser constantes diante daquilo que Deus nos prometeu. Ainda que seja a nossa situação no dia de hoje, derrota, palavra negativa, sentença negativa, só escuridão. Se Deus prometeu, Ele não é como eu e você, Ele é constante, Ele vai cumprir. Um terceiro ponto, que até o Nano já, aqui no mesmo espírito, falou na hora do dízimo, a falta de fé. A fé o que é? A certeza das coisas que não se veem. Abraão não estava vendo e naquele momento ele não esperava. E muitas vezes nós somos assim. A nossa fé está tão em baixa, porque é tão difícil acreditar que aquilo que Deus prometeu, aquilo que a gente escuta todo domingo, segunda-feira, através da televisão, através de um cântico, é tão difícil conectar aquilo à nossa realidade do dia a dia, que a nossa fé vai embora. Eu tenho tudo, menos fé. Então aqui nessa atitude, nesse diálogo que Abraão estava tendo com Deus, ele gerou incredulidade, inconstância, falta de fé. E lá no versículo 4, depois que Abraão começou a trazer a realidade dele para Deus, como se Deus não soubesse a realidade dele, a isto, no versículo 4, no mesmo capítulo, a isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, porque ele estava falando que o único herdeiro que ele tinha era o servo dele. Então Deus falou, a isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. E é muito interessante que a gente vê muito isso no Novo Testamento, como a gente costuma de falar, né? Desenha para a pessoa entender. Então Jesus, nessa época Deus, como Ele conhece, né, a nossa natureza, em regra, dificilmente nós guardamos palavras. As palavras, elas, né, com o tempo elas vão morrendo em nossa vida. Né? Só aquelas palavras que são um pouco duras, né, a gente guarda por alguns anos. Mas em regra, palavras se vão. Mas aquilo que nos é figurativo, aquilo em regra fixa na nossa mente, né? Então, Deus, sabendo, né, do coração, falou, Abraão, ele ilustrou. E é muito louca realmente a palavra de Deus, e as coisas de Deus são loucuras, que se você for pensar bem, trazer para os nossos dias, uma daquelas estrelas representam em você, amém? Ou seja, depois de muitos anos, né, milhares de anos, aquela promessa feita a Abraão tem se tornado verdade a cada dia, porque a cada dia são pessoas que nascem. Então, Deus ilustrou. E é muito interessante que uma vez eu ouvi um testemunho, e na parte desse testemunho era uma mãe que estava com muitos problemas de saúde, com seu filho pequeno, e chegou num determinado momento que ela falou assim, Deus, se realmente o Senhor existe, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. E naquele momento, o sinal que ela pedia para Deus, que toda vez que houvesse dúvida no coração dela, ou seja, ela apresentasse a Deus o problema e não confiava na promessa, ela pediu que chovesse. Naquele mesmo instante começou a chover e logo foi embora. E quando eu ouvi esse testemunho, eu falei assim, Deus, eu nunca fiz, faz muito pouco tempo, eu nunca fiz um tipo de pedido desse para ti. Pode ficar tranquila que quando acontece a inundação, não sou eu que estou pedindo chuva não, tá? Eu falei assim, eu quero tal sinal. Quando o meu coração estiver abatido, quando eu realmente estiver aqui na situação de Abraão, e olha, meus irmãos, eu louvo a Deus, porque todas as vezes que paira no meu coração um desejo de ser incrédulo, de ter uma falta de fé, o Senhor está aqui, ó. A minha promessa existe sobre a sua vida. Não desista. Então faça. Se você não tem ainda um laço, uma aliança com Deus, de pedir, não que Ele tenha que provar que Ele é Deus, Ele não precisa, mas muitas vezes nós temos essa necessidade desse mimo, porque tem situações que nós vivemos que parece que realmente não tem saída. Mas quando nós temos uma aliança com Deus, Ele nos mostra e Ele se revela, olha, a promessa não aconteceu, mas ela está perto de acontecer.
Amém? Continuando, muitas pessoas, agora vamos para a situação figurativa mesmo, e eu queria trazer para você a figura do João Bobo. Desculpe a palavra bobo, mas o João Bobo é aquele boneco inflável, né, que as crianças geralmente gostam. Para nós adultos às vezes é bom, né, porque às vezes dá vontade de dar um murro em alguém, a gente chuta aquilo, a nossa raiva vai embora junto, né? E de bobo eu acho que ele não tem nada, porque o João Bobo, quando você bate nele, ele automaticamente volta. Você bate e ele volta. E o que faz ele voltar? Porque na superfície dele tem um peso ali, não sei se é de argila, de areia aí, né? Eu não sei como é a formação daquilo. E assim somos nós. Quantas pancadas nós levamos na vida? Mas o nosso firmamento é Jesus Cristo. A gente pode até chegar ao chão, mas no mesmo ato o Espírito Santo nos impulsiona a falar: filho, existe uma promessa. Não é de baixo que você tem que estar. Você tem que estar na posição. Você tem que estar de pé. Amém, meus irmãos? E Deus, na palavra de Deus, a gente vê muitos exemplos ligados à agricultura, né? A lei da semeadura. E lá em Salmo 1, capítulo... Eu vou ler alguns versículos, tá? Podem ficar tranquilas que eu vou procurar não ser tão extensa, porque eu sei que existem homens não gostam de ficar ouvindo muito, né? Mas deixa o Espírito agir, meu irmão. Lá em Salmo 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Meu irmão, o que significa plantar? Plantar significa cultivar. Nós não nascemos nesse mundo simplesmente jogados. O Senhor nos semeou neste mundo e cultiva a cada dia. Ou seja, eu e vocês somos uma marca de Deus aqui nessa terra. Só que muitas vezes nós não temos sido sementes plantadas e sim enterradas. Qual é a diferença da semente enterrada? A princípio você vai falar assim: não, eu enterrei a semente. Eu joguei a semente. A princípio é a mesma coisa. Só que se você for ver o significado que Deus quer colocar, quando ele fala assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, é que a pessoa que semeia, ela pretende, num certo tempo, ter uma colheita. Quando você é enterrado, e aqui a gente vai para o sentido literal de você estar no enterro, ainda que você crê que aquela pessoa está com Jesus, você sabe que fisicamente acabou, não tem mais vida. E muitas vezes nós, como povo de Deus, não estamos sendo semeados e sim enterrados. Mas essa noite o Senhor está falando para mim e para você: eu estou te cultivando não para a morte, mas para a vida. E o símbolo da plantação, eu não sou uma fã ou amante das plantas. Para mim, acho bonito, mas não é uma coisa que eu cultivo. Mas independente de quem cultiva ou não, quando você olha uma planta, aquilo te gera uma calma, alegria, paz, algo bonito. E é assim que nós temos que ser. Como nós temos nos refletido nesse mundo? Uma semente enterrada ou aquela planta que não importa a chuva, porque ela sofre todos esses efeitos. A chuva, a tempestade, o raio, cai planta, ela às vezes se racha no meio, mas o nosso agricultor, ele vai lá e continua: não, está quase arriando como João Bobo, mas meu espírito está em você. Você vai nascer novamente e você vai frutificar novamente. E assim tem que ser a nossa vida. Nós somos geradores de sonhos. Quando uma pessoa vê planta, em meio a todo aquele espinho, o espinho simboliza o quê? O mundo, a crise que nós estamos vivendo. Mas lá no meio onde nós vivemos, sendo na nossa casa, na empresa, na escola, não sei, seja o lugar que você vive, você tem que ser essa plantação que exale o cheiro de Cristo. Que as pessoas olhem para você e falem: nossa, mas o mundo está desabando, o que acontece que ela não para de florescer? É o Espírito Santo, meus irmãos.
É assim que nós temos que ser. Nós não temos que o quê? Tá crise. A tecnologia, ela é ótima. Eu não sou contra a tecnologia, principalmente quando a gente prepara uma palavra, né? Porque você joga a palavra, aparece 1000 referências, né? E você nem precisa se esforçar, tá lá, pá. Só que ao mesmo tempo, ela tem feito as pessoas andarem curvadas. A palavra de Deus fala lá em Salmos, que é um Salmos que eu gosto muito, que diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que é isso, meus irmãos? Ontem nós fomos à praia, e dificilmente na praia você fica de cabeça baixa, né? Você quer tomar o sol, você quer olhar o céu. E aquilo, sabe que te dá uma sensação de grandeza? Porque você sai da horizontal do teu problema, ou dos problemas que estão abaixo de você, e você fala assim: nossa, como Deus é lindo, como é infinito o poder de Deus. E aqui justamente, por que Deus mandou Abraão olhar para o céu? Porque se ele ficasse olhando para quem estava na casa dele, ele não ia alcançar a vitória de Deus. Falou: Abraão, olha, você pode contar? E assim Deus fala com a gente: você pode olhar para o céu e contar as estrelas? Não tem como. Assim é a minha promessa sobre a tua vida. Ela é infinita. Ela é infinita, e se você não descobriu ainda qual a promessa de Deus para a sua vida, começa a ler a palavra de Deus, meu irmão. O que mais tem aqui é a promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele não precisa se revelar, ele não precisa de nada para fazer por nós, porque ele já fez. Ele mandou o seu único filho por amor a mim e a você. Mas quando a gente pede, ele faz porque ele é um pai. Né? O meu poder de mãe, ele é limitado, mas aquilo que eu posso fazer pela minha filha, eu faço. E se eu puder fazer além, eu faço. Esses dias o Denis estava até falando: eu queria mudar para um lugar, porque aí a gente colocava ela, nem precisava para a escola, a gente colocava ela numa redoma, ela nem saía. Falei: meu filho, então esquece que Deus nunca vai colocar a gente nesse lugar, porque ela vai sofrer tudo que a gente sofreu, né? Mas a gente, como pai, às vezes a gente tem essa vontade. Nossa, ela vai casar, e se a pessoa que ela casar não é de Deus, se ela quiser se arrebentar, e se ela quiser escolher os próprios caminhos, não. Mas ela vai escolher e ela vai ter os desafios dela pessoal. Amém, meus irmãos? Então, vamos olhar para o nosso alvo, porque às vezes a gente fica só na tecnologia, e você entra no elevador, as pessoas não se cumprimentam, você não tem mais a paz de Cristo, você não olha mais, as pessoas só vivem curvadas, de cabeça baixa, preocupadas naquilo que estão ali, naquele aparelho, e não estão preocupadas na visão que Deus tem dado de acordo com a palavra dele para as nossas vidas. E toda promessa, ela gera sonhos. José, ele teve um sonho e era uma promessa. Só que quando José teve esse sonho, no sonho não falava: José, um dia seus irmãos vão se curvar, mas meu amigo, você vai ter que provar que você é de Deus. Não. No sonho é coisa boa. Até onde eu sei, ninguém sonha coisa ruim, todos sonham coisas boas. Só que José teve um caminho a perseguir, a percorrer, para receber a promessa de Deus. Só que José, ele tinha a marca de Deus. E esse é o nosso diferencial quando nós cremos em Deus. Ele não era incrédulo, em nenhum momento ele mostrou incredulidade. Ele não era inconstante. Hoje eu estou quente, amanhã eu estou frio, hoje eu não estou nada, hoje eu estou mais ou menos. E ele não tinha falta de fé, porque existia um sonho, e aquele sonho era a promessa de Deus na vida dele. Então essa noite, se você ainda não, você não sabe nem que é sonho, porque é tão difícil, você está mesmo atolado. O que mais a gente ouve esses dias é o que? Estou atolado em dívida. Ou seja, o negócio está difícil de eu sair. Mas hoje, meu irmão, se você é de Cristo, você não está atolado, você está sendo cultivado pelo nosso Senhor. E você tem que ter o seguinte na tua mesa, na tua mente: a promessa de Deus vem do alto, não está na minha horizontal, nem está debaixo. Veio do alto e ela vai se cumprir em minha vida. Amém? Outra, lá em 2 Samuel, no capítulo 22, 30, diz assim: porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão,
Pelo meu Deus, eu salto um muro. Em algumas versões falam, eu salto muralhas. E é muito interessante que, como nós temos visto os religiosos cristãos, né? Convertendo a Bíblia de acordo, pegando um texto ali, outro texto aqui, e de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu bel prazer. E andam em cima do muro. Meu irmão, nosso lugar não é em cima do muro, porque quem está em cima do muro, a todo momento está propenso a cair. Porque se um mosquito vier no teu olho, você se desequilibra, você cai. Se vier um vento, para quem é muito magro, cai. Né? Para quem é um pouquinho mais fortinho, de repente aquela corda não vai, né? O muro não vai aguentar muito, o muro arrebenta. E assim por diante. O nosso lugar é estar em terra firme. Porque o Senhor não quer que você fique em cima do muro, Ele quer te fazer transportar sobre os muros e os obstáculos da sua vida. Amém? E eu li uma entrevista muito interessante que fala sobre os soldados americanos na Guerra do Vietnã. E aqui fala que esses soldados que foram presos fizeram algumas entrevistas com eles, e dentro dessas entrevistas, eles perguntaram: quem aqui tem o sonho de um dia voltar ao convívio familiar? E alguns, ainda que todos os dias era o céu de bronze, bomba, morte, alguns falaram: não, nós temos um sonho de voltar para a nossa terra, o convívio da nossa família. E outros, como naquele momento Abrão, falou: não, acho que o nosso lugar vai ser aqui mesmo na guerra, não vai ter como a gente voltar. Enfim, eles foram separados em dois grupos. Os que falaram que iriam voltar, né, tinham esse sonho, foram colocados num campo de segurança máxima. E os que falaram não temos essa vontade foram colocados ali, uma fazenda, sem segurança. Por quê? Porque quem tem sonho vai atrás. E quem não tem, morre na guerra. Então, quem não tinha, para eles, não era perigo. Agora, quem tinha o sonho de voltar para a sua família, aqueles representavam um perigo para a sociedade. Então, meus irmãos, se você está apanhando, mas você está resistindo, você é um perigo para o inferno. Então, saiba que o teu convívio com a sua família, com aquilo que você tem, a promessa de Deus na sua vida, vai acontecer, porque Ele vai tentar. Mas a sua marca é a marca da promessa, é a marca da vitória. E quando Ele te vê, Ele vai falar o seguinte: olha, realmente esse camarada não tem mais jeito, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se a palavra de Deus é verdade na nossa vida, você vai resistir e esse demônio vai ter que sair. Amém? E no fim dessa pesquisa, o que eles podem perceber? Que aquele terreno, né, que estava, aqueles que sonhavam, tudo, houveram muitas tentativas de fuga, porque eles queriam ir atrás do sonho. Houveram poucas mortes, porque aquele sonho alimentava a vida deles, e poucas doenças. Ao passo daqueles que não tinham mais o sonho, nenhuma tentativa de fugir, porque eles não tinham mais sonho. Muitas doenças, porque a falta de esperança gera doença e morte. E no fim do texto, o autor diz assim: pouca esperança, muita doença, muita morte, poucos resultados. Muita esperança, pouca doença, pouca morte, muitos bons resultados. E eu vou acrescentar aqui, foi até um pouco que o Nando falou domingo passado. Pouca oração não gera esperança, gera doença, gera morte e não gera resultado. Muita oração gera esperança, acaba a doença, não tem morte e tem resultado, promessa de Deus cumprida nas nossas vidas. Amém? Então, que essa noite você faça parte daquele soldado que, ainda que a circunstância seja de honra, seja de guerra, seja de ali está caindo, ali não tem mais como ir porque é só fugitivo, mas você vai ser aquele soldado que olha para o céu e fala: Senhor, o Senhor mandou eu olhar e contar que daquela forma seria a minha descendência. Então a promessa do Senhor é infinita sobre a minha vida. Amém? E você vai conquistar. Se essa noite você fizer um pacto com Deus
Senhor, nós estamos no primeiro domingo do segundo mês do mês de fevereiro. E muitos já estão declarando que já é a derrota. Não tem. Bom, no primeiro mês já não aconteceu, então nem vou levar essa expectativa frustrada. Às vezes a gente tem medo de ter expectativa, né? Vou pedir, de repente não acontece, eu vou me frustrar, então é melhor eu não ficar. Meus irmãos, não seja ateu. O ateu, ele não crê. E tem muito ateu dentro da igreja. Ele não crê na palavra de Deus. Se você orar, isso vai gerar sonho. E o teu sonho vai fazer com aquela morte, aquela doença, aquela tristeza, aquele problema financeiro sair da tua vida e vai gerar o resultado de vida. Abraão procurou um atalho, gerou Ismael. Só que o Senhor não quer que você gere Ismael. Ele quer que você gere Isaque, o filho da promessa. Tudo que a gente planta, meus irmãos, nós colhemos. A lei da semeadura, ela é bíblica. Você muitas vezes vai colher para a sua posteridade. E é muito engraçado isso, né? Que essa relação de pais e filhos, e eu sempre gosto de falar muito da minha mãe aqui, né? Porque eu quero ser uma mãe que marque a minha filha. E eu louvo a Deus porque a minha mãe, ela marca a minha vida em todos os momentos. Hoje, para mim, é um momento de muita alegria, mas eu gostaria muito que ela estivesse aqui. A minha irmã e meu cunhado estão. Mas eu gostaria que ela estivesse aqui, porque eu sei que isso é fruto de oração dela. Ela não está. Mas mesmo ela não estando, ela está colhendo. Eu creio nisso, amém? E nós estávamos ali na praia, e estava muito quente. E todo mundo indo. O Denis foi na água, os meus sobrinhos foram, minha irmã foi, eu fui. A Julia, eu não vou. Filha, vamos, tá muito não, eu não vou. E um sol, e ela tem muito calor, eu não vou. Até que minha irmã falou, filha, mas qual é o problema que tem essa água que você não quer ir? Ah, eu tenho medo da onda, mas filha, vamos aqui conversar, vamos fazer um teste, eu não vou. E ali a minha sobrinha tentou negociar com ela, ia dar todas as bonecas possíveis, mas como ela tem o gênio do pai, o que ela quer, ninguém muda. Então, o que ela falou? Eu não vou. Até que um certo momento eu falei assim, aí os primos pegavam os baldinhos, ela ficava se refrescando lá dentro do balde, né, o pezinho. Aí eu falei assim, filha, algum dia a sua mãe prometeu algo para você que eu não cumpri? Ela não, e eu comecei a descrever, né? Olha, a mamãe já fez isso e cumpriu. Mamãe já fez aquilo e cumpriu. Você acha que eu vou te colocar numa situação de perigo e não vou te proteger? Você me dá uma chance? Agora, para falar isso, eu tenho que ter autoridade, né? Porque senão ela ia falar do jeito que ela é. Não, mas aquilo você não me cumpriu, mãe. Ela falou, tá bom. E ela foi. Resultado, ela não queria sair do mar. Assim é Deus conosco. Ele nos leva em algumas situações, mas Ele jamais vai nos deixar afogar. Porque a mão dEle, quando estiver perto do perigo, assim como aquele João bobo, o Espírito Santo vai nos levantar e não vai nos deixar afogar. Esse é o Deus que nós cremos, meus irmãos. O nosso Deus, essa relação de pais e filhos é muito maravilhoso, porque um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe jamais deixa que algo aconteça com seu filho. E assim é Deus conosco. Deus prometeu a Abraão, olha, eu sou o Deus contigo. Quantas coisas eu já te fiz, né? Quando Deus, ali o povo no meio do deserto, olha o que eu tô, Deus, ele descreve, porque ele faz. Ainda não aconteceu a promessa, mas quantas outras promessas acontecem na nossa vida diariamente? Estarmos aqui é promessa de Deus, você não está aí se prostituindo, né, correndo risco. Quantas pessoas saem aidéticas, gravidez indesejadas, sabe, mulheres e homens marcados saem desse carnaval, e nós estarmos aqui é promessa de Deus, é milagre de Deus, nós temos que dar valor a isso, meus irmãos. Aqui existe um ambiente que lá fora não tem. E isso é promessa de Deus. Talvez você queira outras coisas, mas saiba valorizar aquilo que Deus já está fazendo. Sabe por quê? Capaz de momento que você agradece e glorifica, aquilo começa a gerar em você o que? Não, vai acontecer. Vai acontecer. Hoje ele está me dando a água, então não tem problema. Eu queria a água, o maná, eu queria também umas sandálias, mas vai acontecer. Hoje só tenho a água e o maná, mas agora eu quero a sandália. Mas vai acontecer, porque esse é o nosso Deus. Sabe quem é o gerador do nosso milagre? Não é Deus. Somos nós. Nós somos geradores do nosso milagre. Quantas vezes eu glorifico a Deus, e a gente sempre compartilha em nosso grupo pequeno, eu glorifico a Deus pelo nosso grupo pequeno.
Porque às vezes a gente fala, e agora como é sexta-feira, às vezes a gente fala, gente, glória a Deus que vocês vieram. A nossa vontade era de descansar. Mas posso falar quantos milagres Deus tem operado no nosso grupo pequeno? E quando termina a reunião, a gente fala, Senhor, obrigada porque eu venci o meu cansaço. Que bênção é ter o nosso grupo pequeno. Eu não falo porque eu estou aqui no púlpito, não, porque eu compartilho isso com meus irmãos. Né? Porque eu sou muito sincera, todo mundo sabe. Então, que bênção. Então, participe de um grupo pequeno, meu irmão. É bênção. É ali que você se fortalece. Culto de oração. Segunda passada eu falei para o Nando, parece que veio o espírito da morte no momento do culto. Eu estou aqui porque o espírito da vida me caminhou, porque o da morte já estava lá em casa. Meus irmãos, mas nós saímos daqui cheios do Espírito Santo, porque é isso que nos fortalece. Se hoje eu estou aqui, é porque na minha casa tinha reunião de oração, e era jejum, e era busca na madrugada, e era para ir para o monte. Por quê? Porque houve uma pessoa que se chamava Antônia, que gerou o sonho de Deus. A minha posteridade é minha herança. E quem tem sabedoria, sabe que herança tem que se guardar muito bem. E tem que cuidar muito bem. Então, se nós queremos que a nossa posteridade seja herança de Deus, nós temos que o quê? Cultivar muito bem. E não enterrar, para que lá na frente, nós não tenhamos... O que você foi aqui na Terra? Não. Né? Nós temos muitas pessoas que são celebradas. Quem inventou a luz, quem inventou o avião, né? Tantas pessoas celebradas porque elas marcaram de alguma forma a geração. E nós que somos cristãos? O que nós temos marcado, né? Quando nós partirmos dessa vida para Cristo, o que nós vamos deixar, né? O meu sonho é que sejamos arrebatados, nem precisemos mais passar por tristeza de ver alguém morrendo, nada disso. Principalmente filho, marido, essas coisas, né? Mas o que eu vou deixar? Né? A marca da promessa ou a marca realmente da morte? Era uma pessoa que era enterrada nessa vida. Ela não tinha alegria, ela não tinha semblante, ela não tinha vida. Vivia uma vida de religiosidade. É isso aí mesmo. Ou seja, estamos aqui, não, é positivo, eu sei que eu vou estar lá, vou estar fora dessa bagunça. Agora o Espírito está ali, né? Pelo menos nenhum mal vai acontecer, meus irmãos. Essa não é a vida que Cristo quer para a nossa vida. Ele quer que nós deixemos a marca da promessa na vida de cada pessoa que tem contato conosco. Amém? E o último versículo que eu queria ler, está lá em Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. E diz assim: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu queria parar aqui. Aqui fala sobre uma capa. Aquela capa, ela trazia opressão, era uma marca que aquele cego tinha. Uma marca que fazia ele não enxergar. Qual é o manto, não do Espírito, mas de Satanás, que tem estado sobre a sua vida, que não tem feito você enxergar e crer que Deus é Deus que realiza promessas, né? Uma traição, um desemprego, né? Uma falência, né? Aí você vai se escrever aqui, cada um vai ter sua história de vida. Uma doença eu não sei, mas o Senhor, algo que é muito interessante nos milagres de Jesus, é o que tocava ele, não era o excesso de pessoas, mas eram aqueles que não eram ateus, mas criam que eles tinham poder. Eles não justificavam a cegueira, o fluxo de sangue, eles não justificavam. Eles sabiam que aquele era Jesus, aquele que podia curar.
E só em eles crendo, o milagre acontecia. E por que os milagres não têm acontecido hoje no meio do povo de Deus? Porque o povo não crê. Crê de boca. Mas Deus, Ele nos permite passar por situações, sejam com elas forem, para que aconteça um milagre de dentro para fora. Porque o resultado é o físico. Mas o que Deus quer transformar para que aquele milagre, ou seja, para que o Isaac chegue, é dentro do coração de Abraão. Porque Sara também duvidava da promessa de Deus. E buscaram o que não eram de Deus. Mas Deus, quando tem uma promessa, Ele cumpre. Porque mais para frente, Abraão creu. E o milagre aconteceu. Então essa noite, Deus quer tirar esse manto. Seja qual ele for, meus irmãos, nós temos que ser tocha viva, 24 horas no altar, espalhar esse fogo em meio a toda essa sequidão, esse deserto, esse marasmo que tem vivido a sociedade. Eu não vou dizer que eu tenho uma vida no mar de rosas, eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus problemas, mas eu sempre falo para o Denis, nós vamos profetizar e o milagre vai acontecer. Há 4 anos atrás, quando eu estava grávida, eu falei assim, eu quero um apartamento assim. Aí, como todo bom Abrão, o homem racional, tá bom, né? Por um momento, vamos lá, eu vou te mostrar tudo. Aí, vamos lá, aqui. Aí, no certo dia, ele falou assim para mim, você tá vendo? 2 mais 2 é 4. Esquece, isso não vai acontecer. Mas, quem tem promessa, sonha, e quem me prometeu, não foi o Denis, foi Deus. Então, não dependia dele, dependia do quê? De eu crer de Deus fazer um milagre. Bom, enfim, mas eu sei que esse meu sonho começou a contagiar o coração dele. Aí, no dia seguinte, quando ele falou encerrou, bom. Ah, então, eu vi aqui um jornal... Vamos dar mais uma tentativa? Amém, vamos dar uma tentativa. E Deus é tão bom que o lugar que Ele gostou foi o que Deus nos abençoou. Enfim, tá, vamos dar. Vamos lá, conhecemos. E foi justamente agora, época de carnaval, fazem 4 anos. Ah, gostamos. Chamamos o rapaz, eu não digo que ele caiu do céu, porque quem caiu do céu foi o diabo. Mas realmente foi um anjo de Deus na nossa vida, não nos conhecia, não pediu RG, não pediu nada. A Denis começou, mas não vai acontecer, porque tu vai ver que eu vou falar para ele. Então, isso não dá. Não, eu resolvo. Então, mas isso também tem mais um outro problema. Qual é? Segundo ponto. Não tem, para mim não tem problema. Terceiro ponto. Então, mas tem mais isso. Não, mas para mim não tem, para vocês, se eu resolvo para vocês. Tudo bem. Bom, o Denis colocou uma lista assim para o cara chegar e falar assim, ó, meu camarada, então, tu quer um pai, tu não quer um vendedor, eu não sou teu pai. Enfim, mas ele foi nosso pai. Negócio fechado. E todas as vezes que eu piso no meu apartamento e vejo uma dificuldade, Senhor, aqui é a marca do teu milagre. É o teu milagre esse apartamento. Eu não estou falando aqui, você é material. Não estou falando isso. Deus dá um sinal para cada um. Esse foi o meu testemunho e eu almejo muitas outras coisas. Mas Deus, Ele nos marca, porque eu tinha certeza na minha mente que não foi o homem que me prometeu, mas foi Deus. E quando Deus promete, 2 mais 2 vira 100, 200, 300, 500, eu não sei, aquilo que eu preciso. Se eu precisar de 500, vai virar 500. Para ele concretizar a promessa, da onde que vai vir, eu não sei. Da onde eu não sei, mas que vai vir, eu não sei. Aos olhos de Sara e Abraão era impossível. Até da ciência. Mas vai acontecer. Deus prometeu, como ele vai fazer gerar. O infértil vira fértil. Amém? Então que essa noite, eu e você, possamos estar pedindo, Senhor, eu não quero contestar o que o Senhor falou, o Senhor já falou. E vai acontecer. Tira essa capa, essa cegueira que muitas vezes cerca a minha vida. E essa semana eu ouvi uma palavra e Deus falou assim, chegou o tempo de você sair de Lodebar, chegou o tempo de sair do esquecimento. Se a tua promessa está no esquecimento, não só das pessoas, mas do seu esquecimento,
Hoje Deus está te trazendo para a coroação e dizendo: estou renovando a minha promessa contigo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Muitas vezes nós falamos: eu quero o meu milagre. E às vezes chega o milagre e você fala: meu Deus, mas como vai ser? Ele é fiel para cumprir. Eu não sei qual que é a sua deficiência, qual que é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Que você tem uma promessa, mas as suas dificuldades, anos após anos, diz o seguinte: não vai acontecer. Está vendo? Não vai acontecer. Mas o nosso Deus, ele não age de acordo com o tempo e com as circunstâncias. Ele age de acordo com aquilo que ele nos prometeu, porque ele não é como a gente. Nós somos inconstantes, nós somos mentirosos, porque quantas promessas e alianças nós fazemos e não concretizamos. Mas o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Aquilo que ele promete, até o fim, ele está disposto a cumprir. Em nome de Jesus, que essa noite você se levante, meu irmão, minha irmã, se posicione diante de Deus. Se você tem sido uma pessoa enterrada, você não tem dado fruto, você não tem sido uma pessoa agradável, quando você passa, você fala: ih, aquela ali só vai contar que essa semana teve a doença aqui, a doença ali, essa semana o INSS não pagou, essa semana veio a greve não sei de onde. Meus irmãos, minhas irmãs, mudem a história da sua vida. Vocês são geradores da promessa de Deus. Nós fomos marcados para gerar sonhos em outras vidas. E se você não tem sido essa pessoa, hoje faça uma conversão genuína a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, conversão não é uma vez na vida. Conversão é diariamente, porque diariamente nós precisamos renovar os nossos votos. Diariamente nós precisamos dizer ao Senhor que Ele não é só nosso Salvador, porque 99,9%, se não 100% das nossas orações é para o Senhor, é para ao Salvador. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas para o Senhor, Senhor, mas se não for da tua vontade, tu és o Senhor da minha vida. Dificilmente essa é a nossa oração, porque o nosso desejo é sempre o quê? O nosso bem-estar, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com aquilo que eu preciso. E hoje, quando eu estava dando banho ali na minha filha, ela falou: mamãe, eu amei praia. Sabe por que isso quer dizer? Porque quando a gente confia plenamente no amor de Deus, o caminho dele faz a gente ficar apaixonado. Aquilo se torna um amor incomparável dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que da próxima vez que ela for, a primeira coisa que ela vai querer é entrar no mar. Porque ela sabe que aquele desafio ela venceu. E com Cristo, ela vai dizer, é isso que eu sempre falo: com Cristo, você vai vencer todo e qualquer desafio. Seja com a presença da mamãe ou do papai, ou seja, sem a nossa presença, filha. Você vai vencer qualquer desafio. Aprenda isso. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Que vocês se apresentassem diante de Deus. Né? Como eu disse, nós estamos no segundo mês deste ano. Eu creio que este ano é um ano de prosperidade. Eu creio que este ano é um ano que a igreja vai ser marcada com uma prosperidade. Não somente uma prosperidade financeira, porque isso é uma consequência. Mas a maior prosperidade que um servo de Deus pode ter é uma mudança interior. É ser uma pessoa amável. É ser uma pessoa que fale do amor de Deus, é ser uma pessoa que evangelize, que tem compaixão do próximo, que prega a palavra de Deus, que obedeça aos mandamentos, às ordenanças. É isso que é o maior milagre num servo de Deus. É ele ser de acordo, não com que o pastor ou com que as belas palavras são ditas em cima do púlpito, mas com que efetivamente a palavra de Deus diz que nós devemos ser. Existe uma pregação que eu escuto que a palavra começa assim: eu sou o que esta palavra diz que eu sou. Então que você possa ter autenticidade e autoridade a todos os dias dizer que eu sou o que esta palavra diz que eu sou. Ela diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Ela diz que eu sei passar por qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim.
Amém? E depois eu queria que subisse. E depois eu queria que vocês repetissem aquele louvor que o amor de Deus não falha. Amém? Então que você se coloque diante de Deus. Se você ainda não fala, eu não sei o que é promessa, minha vida é tão, assim, tá tão de cabeça para baixo, eu estou tão enterrado e adolado, eu não sei nem o que é mais promessa, eu não me lembro mais do que Deus falou para mim, eu não sei mais de nada. Então que nessa noite o Senhor vai te revelar qual é a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Você não é um acaso aqui nessa terra. O Senhor te gerou, o Senhor que te cultivou. Não importa muitas vezes o que a tua ascendência fale, mas quem te gerou e quem permitiu o teu nascimento foi o Senhor Jesus. Então existe um plano maior para você estar nesta terra, no lugar aonde você convive. Existe um plano de Deus para você ali. Senhor, nesse momento eu coloco as nossas vidas diante do teu altar e venho clamar pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor começou a plantar essa palavra no meu coração. E durante esse estudo, Deus, algumas situações apareceram para dizer: a promessa de Deus não vai acontecer na sua vida, mas o Senhor, Deus, mandou eu olhar para o céu, porque quando a gente olha para o céu, a gente consegue vislumbrar, Senhor, a grandeza do teu poder e tudo aquilo que está ofuscando a nossa mente, bate em retirada em nome de Jesus. Eu venho te pedir, Deus, que promessas sejam realizadas aqui, Senhor, sobre a vida de cada um. Se existem pessoas que estão, Senhor, sendo estáveis, se existem pessoas que não estão mais crendo no teu poder, se existem pessoas com falta de fé, se existem pessoas que estão no Lodebar, esta noite, Pai, eu venho clamar para que o Senhor venha tirar esse pessoal, Senhor, essas pessoas, esses irmãos, Senhor, em nome de Jesus, do vale do esquecimento, porque o Senhor é o Deus que não esquece. A tua promessa é imutável, os teus planos estão escritos, Pai, e contra esses planos ninguém tem poder, ninguém pode anular a tua promessa, ninguém pode anular a tua grandiosidade. Muitas vezes na nossa limitação, na nossa carne, na nossa alma, Pai, Deus, muitas vezes nós olhamos para a situação e dizemos a Ti, Senhor, é impossível. Mas essa noite o Senhor está dizendo: nada é impossível para mim, porque eu não vivo de acordo com as sentenças negativas, porque ainda que tenha uma sentença negativa em primeiro grau, existe o recurso, e lá o milagre de Deus vai acontecer. Não existe infertilidade que o Senhor não possa trazer a fertilidade, não existe doença que o Senhor não possa vir e trazer o basta. Em nome de Jesus, Deus, nessa noite eu venho clamar para que o teu milagre aconteça sobre a vida do teu povo. Senhor, que o Senhor possa estar quebrando a barreira da religiosidade, tira o manto da mentira, porque muitas vezes temos sido hipócritas diante de Ti, muitas vezes estamos diante de Ti com palavras bonitas, mas o nosso coração é um coração amargo, um coração impuro, um coração que não tem fé, um coração duro. Mas essa noite eu venho te pedir: dá um coração de carne para o teu povo, que esse povo seja pego pelo Espírito Santo de Deus, que esse povo, Senhor, seja batizado no Espírito Santo, que o teu fogo possa queimar a tua igreja, Pai, que o teu povo possa queimar a tua igreja, em nome de Jesus, que nós possamos ser lamparinas do Senhor, Deus, que em meus espinhos nós possamos ser aquela plantação que dá vida, que dá alegria e esperança. Obrigado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos para o Deus excelso, o Deus supremo, o Deus que não olha para a nossa dificuldade, o Deus que não olha para as circunstâncias, Deus, porque se o Senhor olhasse para isso, o Senhor tinha resgatado o seu filho antes dele ter chegado à cruz. Mas o Senhor sabia que mesmo diante de um povo egoísta, um povo que não era grato, Tu, Senhor, tinha um plano maior sobre a humanidade. Pela misericórdia e a graça estamos aqui, e pela graça e a misericórdia nós estamos aqui, ó Pai. Nos ajude a termos um coração grato, um coração feliz, mesmo diante das adversidades, que do nossos lábios sai um verdadeiro louvor, um louvor de adoração, porque a promessa está, Senhor, estampada nos céus. A tua promessa está estampada nos céus, e tu irá cumprir sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Em nome de Jesus, o teu milagre virá. Nós queremos ser portadores